Só para confirmar se vocês estão ouvindo ok. Aline, está ouvindo? Show de bola. Esse webinar de hoje, a gente vai falar sobre estimativas. No mundo de pontos de função, para a nossa realidade brasileira, muitas vezes o ponto de função é algo que está associado intrinsecamente não a estimar um esforço, mas a determinar o quanto se deve pagar por um projeto. Então, esse trabalho de hoje, essa discussão de hoje, ela não tem esse viés. Né? Hoje, nossa missão é procurar juntar várias técnicas, vai falar sobre PERT, vai falar sobre simulação de Monte Carlo, vai falar sobre COCOM 2, e como que isso pode ser utilizado conjuntamente com análise de fonte de função para derivar melhores estimativas. Né? E discutir também quais os cenários em que se aplica ou não esse tipo de estimativa a partir desses parâmetros. Né? Algumas sugestões aí de preparação, né? Preferi usar uma conexão de banda larga. Eu, particularmente, já utilizei eventualmente com uma contingência uma rede 3G, até que funcionou legal. A gente evita usar webcam exatamente para poder ter uma maior facilidade aí na hora de consumir a banda, né? Tem uma bandeira, talvez para algumas pessoas esteja aparecendo em inglês, né? Então você pode mudar o idioma nessa bandeira. E eu vou procurar fazer essa apresentação em torno aí de 45 minutos, para a gente ter um tempo aí para discussão e para perguntas. Eu estou um pouco inseguro se a gente consegue colocar um assunto que não é tão trivial nessa janela de tempo. E, conforme for o andamento, a participação, a gente avalia se faz até um evento de continuação. Acredito que talvez dê. Tem uma caixa de bate-papo logo abaixo dos slides, e vocês podem mandar suas colocações, seus questionamentos. Né? Para quem tem PMP, a participação nesse evento vale um PDU, e essa apresentação eu estou gravando e vai ser publicado lá no nosso site, nas redes sociais, caso depois, eventualmente, você tenha que sair, né? Você acaba perdendo um pouco a oportunidade de interagir, mas você consegue ter acesso ao conteúdo depois. Né? Então, para quem não conhece a nossa empresa, o nosso trabalho é buscar apoiar os nossos clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham um controle e trazer visibilidade do desempenho para a gestão dos seus processos de software. Então, a gente atua na interseção entre onde, de um lado, eu tenho um agente que está contratando, de outro lado, tem um agente que está sendo contratado, e por contrato entendamos a acepção mais ampla do termo. Né? Pode ser, por exemplo, uma organização interna de TI também. Né? E o nosso direcionamento é estimativas, medição de projetos de software, implantação de análise de pontos de função, seja IFPUG, NESMA, COSME. Temos atuado bastante em serviços de auditoria de contratos, usando ponto de função como instrumento para isso, análise de benchmark, análise de produtividade, a avaliação de desempenho para a melhoria de processos de software. Percebemos que para alcançar esses objetivos, métricas é fundamental, mas caminha muito próximo à questão da engenharia de requisitos, então temos atuado com engenharia de requisitos, e consultoria no planejamento
e avaliação de desempenho, né? Construção, monitoramento de contratos e integração do desenvolvimento ágil com a governança corporativa, que é uma coisa que tem se buscado muito hoje em dia. Tem treinamentos que nós oferecemos, né, na área de métricas, na área de requisitos, na área de aceite. Todos esses treinamentos que estão sendo apresentados aí no nosso site têm explicações detalhadas sobre o que eles se tratam, né? Escrevemos aí o livro mais vendido do ponto de função, está na boca aí, saiu de requisito, está ansioso para isso acontecer, imagino que aconteça nos próximos meses. E vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre estimativas com maior acuidade, soluções para planejamento, controle, usando PERT, simulação de Monte Carlo, COCOMO e análise de pontos de função. Vou alternar aqui para uma outra mídia. Ver se isso aqui funciona. Ok. Estão recebendo essa tela que eu estou mandando agora aí para vocês? Preze. Legal. Então vamos experimentar fazer esse trabalho aqui usando o Preze. Bem, essa questão de estimativa, um problema que eu vejo acontecendo com uma certa frequência, né, é o cara querer usar métodos extremamente sofisticados para estimar um trabalho de 12 horas. Né? Para você fazer uma estimativa de baixo para cima, né, você precisa ter estrutura de projeto, né? E para um trabalho de 12 horas, isso não é um problema. Isso aí você já tem visibilidade, né, do que você vai ter. Né? Então, para coisas pequenas, você consegue ter uma cuidade adequada para os objetivos aí que se costuma ter. Enquanto, quando você tem problemas, projetos de maior porte, aí fica mais complicado você fazer uma estimativa simplesmente com base em analogia, uma estimativa baseada em atividades. Né? Até porque você precisa disso em tempos de anteprojeto, em momentos que você ainda não tem informação suficiente para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, a partir de determinado porte, surge uma região que a gente pode chamar de uma região de problema. Né? Tem um hiato entre a acuidade exigida pelo negócio e a acuidade alcançada por uma estimativa direta, por uma analogia, por uma bottom-up. Né? Então, nessa região, é a região que eu vou buscar instrumentos, técnicas, ferramentas para buscar diminuir esse hiato. Né? Então, ou seja, quando você solicita para um desenvolvedor fazer uma estimativa, né, para um trabalho de 12 horas, digamos, programar uma transação, testar uma pequena transação, possivelmente o resultado que ele vai alcançar vai estar próximo dessa estimativa que ele fez. Né? Então, nesse espaço, eu não preciso para fins de estimativa, eu não preciso de ferramental de suporte para esse tipo de coisa. Né? Para avaliação de desempenho, é outra história, mas a gente está falando de estimativa. Né? Nesse espaço, é plenamente válido a figura aí do no estimates. Né? Não vou utilizar um método sofisticado para estimar um trabalho de 12 horas. Né? Usar métodos como APF em demandas desse tamanho é um equívoco, porque essa lógica de estimar com base em métricas, ela se faz válida quando você tem um porte, quando você tem uma escala. Né? É a coisa do elevador. Eu peso 130 quilos, entro no elevador, a estimativa do cara está errada em quase 100%. A
Hoje se considera que o peso de uma pessoa no elevador é 75 quilos e eu peso 130 quilos. Agora, se entrar uma outra pessoa, se entrar a Aline lá junto comigo, a Aline pesa 40 quilos, aí eu mais a Aline vai dar 170 quilos, os dois já estão mais próximos lá dos 75 quilos que se espera, né, quando se considera peso unitário de cada pessoa. Então, nesse espaço, de fato, dá até para trabalhar sem estimativas, né? É como essa tirinha aqui do Gilbert, né? Que a pessoa fala, eu preciso de uma estimativa para o meu projeto, mas eu não tenho escopo e não tenho um projeto ainda, né? Então, beleza, minha estimativa é 3.583.729. Pô, mas você não sabe nada do meu projeto, né? Também somos dois aí, né? Então, esses são os dois cenários que eu vejo que o No Estimates faz sentido, né? Quando realmente você não tem informação nenhuma sobre o que você quer, como retrata aqui nessa tirinha, ou quando você tem uma coisa muito pequena que você consegue bons resultados com base em estimativas diretas, né? Sem precisar de uma técnica, sem precisar de alguma ferramenta complementar. Então, tentar resolver o problema da estimativa, quebrando em partes menores, bem, se eu consigo estimar partes pequenas, basta pegar uma parte grande e quebrar em partes menores que o problema está resolvida, né? Parece uma solução aí que tem bastante apelo. Só que só parece, né? Por quê? Porque eu ainda não sei quais são essas partes pequenas. Eu estou num momento ainda que eu não tenho uma estrutura analítica de projeto, existem várias decisões sobre quais vão ser os requisitos, eu tenho talvez as necessidades, decisões de arquitetura críticas que vão afetar o meu esforço também ainda não foram tomadas. Então, essa solução de quebrar em partes pequenas não resolve, né? Então, se eu considerar projetos pequenos, tranquilo, dá para eu trabalhar com uma lógica de no estimates. Agora, esse foi um resultado de um trabalho que eu fiz recentemente. Eu tinha 18% dos meus projetos tinham mais de 1.500 horas. Só que esses 18% dos projetos consumiam 61% dos recursos. Então, eu não estimar um trabalho de 15 ou 30 dias, ok. Agora, eu deixar de estimar, deixar de fornecer insumo para planejar os trabalhos que consomem 60% do meu orçamento, né, alguém tem aí sérios riscos de perder o emprego, né? Então, antes da gente partir aí para as soluções, acho que é legal a gente discutir alguns fundamentos aí sobre estimativas. Então, a gente vai abordar 4 temas. Os tipos de estimativa quanto ao procedimento, os tipos de estimativa quanto aos resultados, a estimativa de 3 pontos e o uso de PERT e simulação de Monte Carlo para a gente transformar essas estimativas de 3 pontos em uma meta, em um compromisso que possa ser assumido, né? Começando pelas diferenças entre as estimativas quanto ao procedimento. Quanto ao procedimento, eu tenho basicamente as estimativas diretas e as estimativas paramétricas, né? O que são as estimativas diretas? As estimativas diretas, elas são baseadas nas opiniões de especialistas. O procedimento padrão, ele consiste em você reunir a opinião de um ou mais especialistas que vão fornecer uma suposição direta da estimativa para a grandeza de interesse, esforço, prazo, custo. Então, por exemplo, se o interesse for uma estimativa por esforço, a resposta vai ser uma avaliação quanto à quantidade de homens-hora, né? E nisso, essas pessoas que fornecem essas informações, elas se baseiam essencialmente na experiência passada que elas têm e nas intuições que não deixam aí de ser importante para
produzir essas estimativas, né? Ou seja, eu não tenho assim um parâmetro objetivo para justificar essas estimativas diretas. Então, essa tirinha eu encontrei, achei muito legal. O entrevistador ali, eu estou com o professor Martônio, ele é o papa da semiologia da televisão. Ele é graduado na Sorbonne, tem pós em Cambridge, doutorado em Oxford e mestrado em Harvard, né? E aí eu perguntar para o senhor, professor, qual que é a sua opinião acerca do fenômeno BBB? Olha, é uma questão muito complexa, difícil de responder assim, tão de pronto, mas eu acho que é como o Bial falou, né, no último paredão. Se a Ana Maria mantiver a espontaneidade, o Eliezer continuar centrado no jogo, certamente um dos dois levará o seu prêmio, né? Esses dias eu estava com um cenário de SAP, né? E o pessoal falou, não, isso aqui é feito com base em avaliação de especialistas, né? Então, o negócio de 2.500 horas caiu para 900 horas, né? E o negócio foi fechado numa boa, né? Bem, essas estimativas diretas, elas tipicamente são de dois tipos. A bottom-up e por analogia. O que é a estimativa bottom-up? A estimativa bottom-up, eu pego as atividades, normalmente peço para o próprio responsável por aquela atividade me dar um esforço para aquela atividade e saio somando para obter uma estimativa, né? Claro que eu só consigo fazer isso quando tenho já uma estrutura analítica de projeto madura o suficiente para tal. E por analogia, né? Por exemplo, quando alguém fala comigo, você tem uma cobrança para um banco de atuação nacional, eu tenho uma ordem de grandeza para isso. Eu quero um sistema de integração com o sistema de pagamentos brasileiro. Eu tenho uma ordem de grandeza para isso. Desenvolvido em tal tecnologia, desenvolvido em tal outra tecnologia. Eu tenho uma referência para isso. Então, por analogia, eu consigo avaliar a ordem de grandeza total para aquele desenvolvimento, né? Já as estimativas paramétricas, elas têm um algoritmo, têm um motor dentro delas, né? Para essa comunidade que eu estou conversando, brasileira, já tem bastante maturidade em usar estimativas paramétricas e, basicamente, eu tenho um input quanto ao tamanho, eu tenho algumas avaliações qualitativas, normalmente associadas à plataforma, e referências de produtividade, né? Então, por exemplo, um projeto de 250 pontos de função, uma customização SAP, a gente tem aí uma produtividade média de ABAP de 13 horas por ponto de função, eu vou ter, então, uma estimativa aí de 3.200 horas. Esse é o modelo que a gente costuma utilizar, normalmente, e eu tenho um modelo mais sofisticado, modelos que consideram não só aspectos do produto da plataforma, mas também aspectos do produto, aspectos do pessoal, aspectos do processo, consideram fatores como economia de escala, e fornecem resultados que são integrados. Não forneço simplesmente um resultado de uma estimativa de esforço. Olha, considerando este prazo, o esforço seria este e distribuído entre essas atividades, né? Então, são modelos mais complexos. Apesar, só um destaque, apesar de que dizer que é complexo não quer dizer que seja difícil de usar, né? No caso, o que a gente vai discutir hoje como um modelo mais sofisticado, é o COCO, né? E ele não tem nada de complicado para a gente usar. Quando a gente avalia os resultados são classificados em estocásticos e determinísticos, né? Também a gente vai explorar um pouco um fenômeno que é confundir uma estimativa com uma profecia, né? Volta e meia, a pessoa, eu quero uma estimativa com 100% de segurança. Cara, estimativa com 100% de segurança é um assunto religioso, né? Não é nem uma questão técnica. A gente tem que buscar alguém que se comunique com os deuses para ter 100% de segurança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí.
Então, os primeiros modelos são aqueles modelos determinísticos, né? Em que caso que cabe um modelo determinístico? O modelo determinístico é aquele que você não tem uma chance associada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma estimativa e eu estou trabalhando aqui com, digamos, 11 horas por ponto de função. Não estou considerando que aquilo ali tem uma chance associada àquilo. Eu estou assumindo que aquilo ali... achei aqui como é que aumenta. Estou assumindo que aquilo... Olha, se você tem um projeto de 100 horas, são lá 11 pontos de função, logo são 100 pontos de função, são 1.100 horas. Né? Então, quando você usa um modelo como esse, você está o quê? Passando a expectativa de uma certeza, quando, na verdade, esse número ele reflete uma possibilidade. Né? Em que cenário com um modelo determinístico faz sentido? Transferência de risco. Quando eu não quero fazer uma estimativa, na verdade, eu quero transferir risco. Então, por exemplo, eu faço uma aplicação e essa aplicação vai me render tantos por cento ao mês. Não há risco, né? Ou pelo menos, se a instituição não quebrar, eu vou receber, usar uma fórmula ali e vou chegar exatamente no valor que eu vou receber. Né? Então, sempre que eu trabalho com um modelo determinístico para produzir uma estimativa, no fundo, eu estou falando de transferência de risco. Estou transferindo risco para alguma outra, ou pelo menos tendo uma ilusão de transferência de risco. Estimativa, ela, pelo menos na nossa área, ela tem que ser estocástica, né? Ou seja, eu tenho que ter uma probabilidade associada a ela. Então, ao invés de eu trabalhar com, digamos, 11 horas por ponto de função, eu vou trabalhar com o seguinte cenário. Eu tenho um piso de 8 horas e meia. É possível que seja menos? É até possível que seja menos, mas é muito improvável. E tem um teto de 13,6 horas por função. É possível que seja maior? É possível, mas muito improvável. Então, eu tenho 95% de chance da minha estimativa estar encaixada ali dentro daquela faixa. Né? Então, passando a régua aí sobre esse tema, né? Se o teu propósito é transferir risco, show de bola. Trabalhe com uma estimativa determinística. Porque, no fundo, você está querendo o quê? Prescrever uma produtividade para alguém. Né? Agora, se o teu propósito não é transferir risco, se o teu propósito é planejar um projeto, então é melhor você trabalhar com modelos estocásticos. Porque, caso contrário, você tem que buscar um profeta, né? Tem que buscar alguém aí que tenha a visão do futuro para poder te responder. Então, todos os modelos estocásticos, eles são baseados em um conceito chamado estimativa de 3 pontos. Né? O que é a estimativa de 3 pontos? Eu estimo considerando diferentes cenários. Eu tenho uma estimativa que considera que tudo vai dar certo. Eu tenho uma estimativa que eu julgo que é a mais provável, é a que costuma acontecer na maior parte dos casos. Conforme eu me afasto para a esquerda ou para a direita, né, para uma estimativa mais agressiva ou uma estimativa mais conservadora, eu vou diminuindo a probabilidade daquela estimativa se concretizar. E uma estimativa que assume que tudo vai dar errado. Né? Veja, tudo que vai dar errado, eu não vou considerar uma convulsão social, não vou considerar um terremoto, não vou considerar o apocalipse. Né? Mas vou considerar que tudo ali que pode dar errado no projeto vai dar errado. Né? E como a gente está falando de trabalho humano, essa curva aqui que a gente está discutindo, ela é uma curva que tende a ter uma cauda longa. Né? Por quê? Porque as pessoas tendem a deixar para o final as coisas. Né? Então, todo trabalho humano, todo trabalho de projeto humano tem a tendência a ter esse formato. Né? Eu vou, em seguida, passar um filminho
vai ficar mais fácil para a gente entender o que quer dizer essa curva, né? Nesse momento, o que é importante para a gente é entender que eu tenho uma estimativa otimista, tem pouca chance de acontecer, uma estimativa pessimista, tem pouca chance de acontecer, e tem uma estimativa que tem uma maior chance de acontecer. Bem, o método que é utilizado para derivar essas estimativas pessimista, otimista e mais provável, quando eu não trabalho com algum modelo paramétrico, é chamado Delphi, né? Em alusão ao oráculo de Delphi, né? Que consiste basicamente do seguinte: você junta um grupo de especialistas e pede para eles as estimativas, mas é um componente importante, né? Para evitar aquele efeito manada, você pede para que eles façam as estimativas em privado. Eles não devem socializar, não devem compartilhar as estimativas que eles fizeram. E, a partir dessas estimativas escondidas, né, se apresenta o resultado. Olha, eu consegui estimativas desde tanto até tanto, né? E por que tem uma amplitude tão abrangente? Aí começa a tirar dúvida, começa a esclarecer as coisas, né? Até você chegar num ponto que você produz essa estimativa de 3 pontos. A minha constatação sobre o Delphi é o seguinte: para o profissional de TI, fornecer uma estimativa já é uma coisa difícil. Quanto mais a gente conseguir que ele consense 3 estimativas, né? Então, o meu comentário nesse ponto é que é necessário algum instrumento para que nós consigamos, né, obter essa estimativa de 3 pontos sem necessariamente utilizar métodos como o Delphi, sem necessariamente obter essa consulta aí aos nossos especialistas. Bem, o comentário que eu faço me colocando no lugar aí da plateia agora é o seguinte: Adu, seguinte, é lindo, né? Tenho lá três estimativas, né? Excelente. Mas eu preciso determinar uma meta. Eu preciso que as pessoas assumam um compromisso com o resultado. Eu preciso avaliar qual que é dentro da janela que eu tenho de oportunidade, se esse projeto vai cair ou não dentro dessa janela de oportunidade, né? Ou seja, eu uso um método estocástico, porém eu preciso materializar essa estimativa de maneira pontual, né? E aí, para isso, a gente tem o método do PERT. O PERT ele trabalha em cima dessa curva de distribuição e fornece, a partir de uma estimativa de 3 pontos, uma estimativa pontual. Pergunta: nós temos algum PMP nesse público aqui? Vocês podem usar essa caixinha de diálogo para falar: eu sou. Essa fórmula do PERT, que é uma fórmula aí que já tem décadas, o que ela fornece é o seguinte: ela fornece, olha, qual é o ponto que tem 50% de chance de acontecer. Então, quando alguém fala, utilizar a fórmula do PERT para fazer um cronograma, né? O que ele está... A fórmula do PERT o Thiago fez uma observação aqui para falar. A fórmula do PERT, ela é um meio para, a partir de uma estimativa otimista, digamos, alguém estimou em 10 horas. A partir de uma estimativa pessimista, digamos, alguém estimou em 40 horas. E a partir de uma estimativa mais provável, digamos, alguém colocou 20 horas, né? Então, tem aqui uma otimista de 10 horas, uma pessimista de 40 horas e uma mais provável de 20 horas. Ou seja, eu tenho uma estimativa de 3 pontos. A partir dessa estimativa de 3 pontos, qual é o número que eu vou colocar num cronograma? Ficou mais claro qual que é o tema, Thiago? Então, eu tenho 3 números. Otimista 10, pessimista 40, mais provável 20. Né?
E eu preciso colocar isso num cronograma. O que eu vou colocar? O PER sugere o seguinte: olha, se você quer o número que está correto em 50% dos casos, pegue esse otimista, some com o pessimista, some com o mais provável multiplicado por 4 e divida por 6. Então, essa minha estimativa de 10, 40 e 20, ela viraria um único número, que seria 10 mais 40 é 50, né? 4 vezes 20, 100, 150. 150 dividido por 6, 25. Então, no meu cronograma, eu colocaria 25, ao invés de colocar 10, ao invés de colocar 20, ao invés de colocar 40. Né? Então, esse é o meio que indica 50% de chance. Ou seja, tem 50% de chance de subestimar, 50% de chance de superestimar esse 25. Melhorou, Thiago? Ficou mais claro? Volta e meia eu pergunto para profissionais que têm o certificado, né? E conhece a fórmula, mas não sabe que o resultado daquela fórmula é o ponto que tem 50% de chance de acontecer. Um outro esquema também para a gente chegar nesse mesmo resultado é usar a simulação de Monte Carlo. Né? Simulação de Monte Carlo é bastante legal. Aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto aqui de atividades em que eu consegui estimativas otimista, mais provável e pessimista. Digamos que eu usei o delta para fazer isso, ou então usei algum modelo paramétrico para chegar nessas estimativas otimistas, mais provável e pessimista. Né? E eu preciso transformar isso num número. Se eu pegar todas as otimistas, eu chego a 83 horas. Se eu chegar todas as pessimistas, eu chego a 265 horas. E se eu considerar todas as mais prováveis, eu chego a 17 horas. Qual será a chance, por exemplo, de eu chegar em 83? Qual será a chance de eu chegar a 285? Então, a simulação de Monte Carlo, ela dá instrumentos para a gente fazer esse tipo de coisa. Né? Então, jogo os dados, chego lá num número entre 2 e 5, num número entre 1 e 7, num número entre 12 e 38. Enfim, para cada um deles, cheguei lá em 162 horas. Ou seja, entre o intervalo de 83 e 65, cheguei em 162. Faço isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Faço isso centenas de vezes. Aí o que eu consigo com esse tipo de exercício, né, de fazer essa coisa? Olha, em até 50% dos casos, o meu esforço das simulações deu até 148 horas. Em até 25% dos casos, deu até 142 horas. Em até 75% dos casos, deu até 162 horas. E faço essas simulações diversas vezes. Repito isso aí centenas de vezes. E com base nesse resultado, eu posso responder as perguntas. Qual o risco que você aceita? 50%, 75%, 25%? E aí você dá para o executivo a decisão e qual o risco que ele aceita. Né? Não é você, técnico, que vai estar assumindo um risco. Né? Então, esse filminho aí ajuda a gente a entender o que é essa simulação de Monte Carlo. Onde que o corpo entra nessa história? Ele entra antes mesmo da gente aplicá-lo como modelo. Né? Como assim aplicá-lo como modelo? O corpo nada mais é que uma fórmula, um conjunto de fórmulas. Você tem lá, como entrada dessa fórmula, o tamanho, você tem resultado aí de calibração, né, que vai dar uma produtividade, parecido com o que a gente tem com ponto de função, e você tem a avaliação aí de fatores quanto à plataforma, ao processo, ao produto. Né? Você tem esses elementos aqui quando a gente vai
usar o COCOMO. E ele vai te fornecer o quê? Vai te fornecer um esforço, estimativa de esforço, vai te fazer distribuição disso por atividade, então quanto que eu vou precisar de requisitos, quanto que eu vou precisar de projeto, quanto que eu vou precisar de gerente de projeto, né? E o prazo para o projeto. Né? O Vinícius colocou, conheço algumas, mas cita algum exemplo de ferramentas que faz simulação de Monte Carlo no Excel. Você consegue fazer simulações como aquela ali usando o Excel, por exemplo. Né? Aquela que eu fiz, eu usei uma ferramenta chamada R para fazer. As ferramentas como Excel, você consegue dar simulações como essa. Porque basicamente o que você está fazendo é gerar valores aleatórios entre dois elementos. Né? O que é importante é você ter o inferior, o superior e a distribuição do PERT para você fazer isso. Né? Depois eu posso mandar um artigo para vocês que descreve como fazer isso. Né? Eu posso adiantar que é uma coisa muito simples, não precisa de uma ferramenta muito sofisticada para você fazer isso. Então o COCOMO, ele é uma fórmula, né, que fornece essas coisas. Basicamente é o que a gente já trabalha com ponto de função, só que tem algumas coisas mais sofisticadas aí para fazer isso. Né? Mas como eu comentei, o Carlos colocou aqui o Oracle Crystal Ball, né? Tem o @risk, que é outro produto que faz isso também, mas eu adianto que você não precisa de uma ferramenta sofisticada para produzir esse tipo de coisa. É uma coisa realmente simples de você fazer. Então, o COCOMO, ele te fornece o seguinte, né? Como você vai obter essa estimativa otimista, pessimista e mais provável sem você perguntar para alguém, né? O COCOMO te dá essas faixas. Então, por exemplo, se eu estou em tempo de uma ideia de negócio, digamos que eu estimei 800 horas, né? A estimativa otimista vai ser 25% disso, a pessimista vai ser 4 vezes isso. Então, se a gente for olhar a largura dessa estimativa, a gente chega a uma largura bastante ampla, né? Varia aí de, sei, não lembro o número que deu, até 3.200. E esse quadro que está aqui foi o Excel, né? Você fala, olha, a probabilidade de 20% são 640 horas, 30%, 774, 40%, 903. Né? Então, você consegue, com essas referências, né, de mais provável, otimista e pessimista, você consegue derivar essas diferentes aí, probabilidades. Né? Então, o primeiro valor do COCOMO é exatamente fornecer essas referências. Se você não tem nenhuma, ele fornece, olha, quando eu já conheço os objetivos, os escopos, fronteiras candidatos, né? Quando eu já tenho assim, uma possível arquitetura, ou seja, antes de ter o projeto, essa faixa já é mais estreita, essa faixa já vai estar produzindo um intervalo aí mais curto para a gente fazer as nossas estimativas. Aí, beleza, comecei meu projeto, fiz a iniciação, alcancei lá os meus objetivos da iniciação. Ou seja, meu escopo está clarificado, os objetivos, a viabilidade já foi confirmada, né? Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com uma faixa de 0,67 até 1,5, né? E vai encolhendo, vai se tornando mais estreito isso aí. Então, o COCOMO ele nos ajuda fornecendo esses limiares otimista e pessimista quando eu não tenho dados para fornecer isso. Né? Então, vou adiantar aqui um pouquinho a história. Se a gente pegar esses limiares, né, e organizar, a gente vai ver que é um funil. Ou seja, começa muito amplo, né, e vai
se restringindo. Se eu juntar essas pontas, eu vou ter o que a gente chama de cone da incerteza. Então, os grandes valores aí do Cocom é exatamente fornecer para a gente essa representação do cone da incerteza. Né? Quando eu estou em tempo aqui diante do projeto, eu tenho uma variabilidade de 25 até 4 vezes, né, de ponto 25 até 4 vezes, e quando eu já tenho lá a minha iniciação concluída, eu varia de a 1 mês. Então, esse cone aí. Né? Então, o que o Excel pode te fornecer são gráficos como esse aqui. Né? Eu tenho aqui um substantivo otimista, pessimista. Esse gráfico, no fundo, não é tão útil para a gente. O mais útil é esse aqui. Olha, esse projeto tem que acontecer com 840 horas. Se vira, tem que acontecer. Então, ó, beleza, 840 horas quer dizer, tem 70% de chance disso não atrasar, né? De eu gastar até 840 horas. Né? Então, aqui. E essa coisa do cone da incerteza não é uma exclusividade do Cocom, né? A NASA também tem o seu cone da incerteza, é até mais conservador, e no material aí do webinar, você tem as faixas que são utilizadas tanto pelo Cocom quanto pela NASA. Né? E esses marcos que estão aqui são os marcos que delimitam as fases de um projeto. Né? Então, o primeiro valor do Cocom não é nem tanto a fórmula. O primeiro valor do Cocom, na minha opinião, é ele fornecer essas janelas, né, de otimista e de pessimista. Bem, quando eu trabalho com estimativas só com pontos de função, o que eu estou fazendo é algo parecido ao que está nesse gráfico aqui. O que esse gráfico quer dizer? Cada ponto que eu tenho nesse gráfico é um projeto. Eu tenho no eixo horizontal o tamanho do projeto. E no eixo vertical eu tenho o esforço do projeto. Aqui, essa reta que está... Quando eu falo aqui, vocês estão vendo meu mouse aí? Show. Então, quando eu tenho essa reta aqui, o que ele está reservando? Ele está apresentando, né, a minha projeção, né, minha expectativa. E a gente percebe aqui que tem até um elemento aqui que a gente tem até que estudar, porque ele está muito diferente dos outros, né, grande. Enfim, o fato é que tem uma variabilidade aqui bastante grande. Vamos tentar entender por que dessa variabilidade. Por exemplo, esses dados aqui são dados de desenvolvimento em .NET, que considera projetos de desenvolvimento, projetos de novos sistemas, né, projetos de melhoria e redesenvolvimento. Será que melhoria tem a mesma produtividade que desenvolvimento? Acredito que não, né? Então, se a gente pegar esses dados, eu tenho 53% dos casos são melhoria, 33% dos casos são um novo desenvolvimento e 14% dos casos são um redesenvolvimento. Né? Se eu colocar esses pontos de acordo com o tipo, eu verifico o quê? Eu verifico que o desenvolvimento, o novo desenvolvimento, é bastante próximo ali do que eu tinha apurado. Né? Agora, a melhoria eu sou mais produtivo. Eu preciso gastar menos horas por ponto de função para conseguir entrar. Né? Então, o que eu consigo fazer? Um fator de ajuste aqui. Ó, quando for melhoria, vou trabalhar com 0,72. Quando for um novo evento, vou trabalhar com 0,98. Esse redesenvolvimento aqui está estranho. É como se o redesenvolvimento fosse mais improdutivo que o desenvolvimento. Aí eu tenho que estudar esses dados para ver o que está havendo. Né? Essa parte aqui de cima faz algum sentido até. Né? Esse trabalho não é um trabalho simples. Esse trabalho não é simplesmente plotar essas retas. Tem que fazer uma série de testes. É uma coisa que é bastante complicada, na verdade. E que o Cocom já faz isso para a gente. Ele já apresenta para a gente fatores que afetam o meu trabalho, o meu esforço, o meu prazo de desenvolvimento. Então, o Cocom ele já fornece para mim elementos
como esse. Né? Agora, não é só isso. Né? Tem outros fatores aí que essa reta não captura. Por exemplo, será que esse projeto aqui, que é tão maior que os outros, ele não me traz algumas economias de escala? Será que porque ele é tão grande, eu não consigo aproveitar alguma coisa? Ou pelo contrário, porque ele é tão grande, ele não diminui a minha produtividade? Né? Ou seja, não necessariamente, e no que se refere a desenvolvimento de software, isso já é uma coisa mais que confirmada, a relação entre tamanho e esforço é uma reta. Né? Por que disso? Porque quando eu tenho projetos maiores, é natural que eu precise, né, para conseguir um prazo viável, colocar atividades acontecendo em paralelo. Né? E qual que é a consequência de eu colocar atividades acontecendo em paralelo? A tirinha chegou aí para vocês? Ó, eu sou o Gilbert, né? Agora, ó, eu estimei que um cronograma de um projeto eu vou elaborar considerando que eu vou desperdiçar uma semana, né? Aí o chefe, não, cara, que são estúpidos fazer um negócio desse, onde é que já se viu? Marca uma reunião comigo que eu vou mostrar para você como é que se faz esse serviço. Aí ele chega lá para a secretária do chefe, fala, ele está disponível só daqui a uma semana, né? Então, ou seja, o fato de eu estar realizando atividades em paralelo acaba promovendo, né, eu ter algum desperdício de sincronização de atividade. Né? Um outro fenômeno também que acontece são os caminhos de comunicação. Né? Uma coisa é eu me comunicar com um outro indivíduo, tem um caminho só de comunicação. Então, vamos aumentar em 1/3 isso. Ou seja, de 2 pessoas eu vou aumentar isso para 3 pessoas. Eu aumentei de 2 para 3, aumentei 1/3. Só que a quantidade de caminhos aumentou em 200%. Né? Tiago, eu vejo que não há tanta diferença nesse sentido, né, quando a gente fala de projetos de maior porte. Porque para você conseguir, né, entregar um projeto maior, que você tem uma janela de tempo lá determinada pelo negócio, um projeto de 2 anos, né? Você vai ter que ter várias equipes ágeis atacando frentes em paralelo, assumindo premissas e tendo que... O caso da reunião que eu falei foi um exemplo, né? Mas, por exemplo, vamos supor que tem uma equipe realizando uma pequena entrega e uma outra equipe realizando uma outra pequena entrega, e as 2 pequenas entregas são componentes, são partes desse produto maior que tem 2 anos de janela. Né? Certamente, uma equipe ela vai ter que assumir algumas premissas que podem não se confirmar quando a outra equipe entregar as integrações. Né? E isso vai envolver o cara perder tempo. Né? Então, o fenômeno se chama tempo quando eu tenho várias pessoas trabalhando no mesmo objetivo ao mesmo tempo, porque eu tenho que fazer a sincronização dessas entregas. Então, esse fenômeno acontece mesmo quando essa recalibração, né, esse tipo de estimativa, Thiago, que eu estou falando, não é uma estimativa para uma sprint, certo? Não é uma estimativa para uma sprint. É uma estimativa para o projeto como um todo. Né? É uma estimativa para o projeto como um todo. A sprint, eu não faço estimativa do esforço. A sprint, eu não faço estimativa do prazo. A sprint, ela tem um time box. A sprint, o que eu estimo é o quanto de trabalho eu consigo colocar dentro da sprint. A sprint tem um prazo fixo. Pelo menos no Scrum, quando eu organizo um projeto usando o Scrum, as sprints, eu não estimo o esforço para aquela sprint. Eu tenho uma quantidade de pessoas, eu tenho um time box, e eu tenho uma quantidade de horas que eu preciso colocar dentro daquele time box.
Então, o que eu vou estimar, usando esses métodos, é o projeto como um todo, é o que resta do projeto como um todo. Eu não vou usar esses métodos para estimar uma sprint, até porque a sprint ela não se estima. Eu trabalho com um estoque de horas fixo, um prazo fixo, que eu tenho que fazer caber determinado conjunto de entregas, né, dentro daquele prazo. Ok? E num projeto grande, é possível ter vários times ágeis trabalhando. Né? Então, eu não vejo tanta diferença no fenômeno. Eu não vejo tanta diferença no fenômeno. Porque conforme eu vou aumentando a quantidade de pessoas, aumenta a complexidade. Aí eu pergunto, quando eu tenho um cenário, né, como esse aqui, que tem 7 pessoas, eu tenho 21 caminhos. A solução que a humanidade arrumou para isso é a figura de um gerente. Né? E gerente não produz. Gerente facilita as comunicações. E isso aí demanda mais energia. Se a gente plotar isso num gráfico, a gente vê que essa curva não é uma reta, ela é uma exponencial. Né? Então, esses fatores eles acabam promovendo que a reta em si só não resolva. Né? Então, o COCOMO ele também dá um outro ingrediente aí legal, que é, primeiro, os níveis de certeza. Para mim, são os principais valores aí do COCOMO. Segundo, os fatores de custo, que são esses fatores mutativos. E terceiro, essa figura do fator de escala, né? Que também considera que não é uma reta aí, necessariamente, em fazer as estimativas. Agora, é o seguinte, por mais perfeito que seja o meu modelo, sempre vai ter uma variabilidade que é por causa das exceções. Né? Então, a responsabilidade nunca deve ser de um modelo, né? Porque o modelo ele busca capturar tendências, ele busca capturar médias, ele busca capturar elementos que o produto, o processo, a plataforma, as pessoas, né? Mas sempre vai haver um componente de erro. Então, eu tenho que também considerar aquelas situações de exceção que a gente tem quando vai fazer uma estimativa. Né? Então, o COCOMO ele fornece para a gente 2 modelos dentro dele. Um modelo para quando eu já estou com uma arquitetura externa mais robusta, definida, e uma quando eu ainda estou num momento preliminar, que eu não tenho todas as decisões aí necessárias para a gente usar esse monte de variável. Né? Então, eu tenho fatores de produto, que é confiabilidade, tamanho da base de dados, complexidade do produto, reusabilidade, o grau de adequação da documentação às necessidades. Eu trabalho muito definindo métricas. Eu estou num projeto agora que é definir uma métrica para esforço de gerência de projetos de infraestrutura. O conhecimento que o COCOMO me agregou, ele não se limita a desenvolvimento de sistemas. Eu uso esse conhecimento para outras métricas que vocês nem imaginam. Né? Então, o COCOMO ele te ajuda não só quando você o utiliza, mas para você criar as suas próprias métricas. Por exemplo, legal essa ideia do COCOMO de criar esses fatores. Teve um cliente meu que a gente criou o quanto que o usuário conhecia do negócio. A gente criou um fator associado a isso, né, para refinar as estimativas lá em ponto de função. Então, o COCOMO você pode utilizá-lo como framework, né, como uma plataforma para criar outras métricas. Então, tem aqui os fatores de produto, fatores de plataforma, fatores de projeto, fatores de pessoal. Esse material está todo disponível lá no Prezi, eu vou passar o link para vocês depois, e vocês podem olhar com calma aí esses fatores. E aquele modelo que eu trabalho quando eu tenho menos informação, ele resume esses outros fatores. Então, ao invés de eu trabalhar com 17 fatores, eu trabalho só com 7 fatores. Né? Ao invés de trabalhar com esses fatores todos, eu trabalho só com esses 7. Então, atributo pessoal,
complexidade de contabilidade do produto, dificuldade da plataforma. Em resumo, são menos fatores. E tem fatores de escala, são aqueles fatores que curvam a reta, né? Então, o grau de ineditismo, qual que é a flexibilidade de desenvolvimento, o quanto que aquele ambiente é orientado à arquitetura e ao trabalho em grupo, qual que é a coesão da equipe e a maturidade do processo. Né? Então, o Cognitive ajuda aí nesse sentido. E como é que isso é em número, né? Transforma da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho aqui 250 pontos de função, eu tenho um produto que, se der problema, vai proporcionar uma grande perda financeira, vai ser um negócio que vai atrapalhar bastante o meu negócio, né? E essa avaliação qualitativa, como que eu faço, eu transformo num fator. Então, um produto que tem confiabilidade avaliada como alta, ao invés de eu trabalhar uma produtividade, digamos, de 10 horas por ponto de função, eu vou trabalhar com 11 horas por ponto de função. Né? Em resumo, é isso aqui que ele faz. E ele faz isso para cada uma daquelas características com base nessa tabelinha aqui. Ou seja, mesmo que eu não use o modelo, você pode usar isso para estudo. Então, por exemplo, olha, um produto, né, que está trabalhando com analistas que tem pouca capacidade, ele vai ter 42% a mais de trabalho. Então, porque eu estou trabalhando com analistas que têm pouca capacidade, eu vou ter um esforço muito maior que eu poderia ter se trabalhasse com analistas de primeira linha. Né? Aliás, dá para notar aqui que a variação da capacidade das pessoas tem um impacto muito grande aqui, quando a gente usa. Tem tabelas similares para determinar lá o fator de escala, e aí eu chego numa quantidade de horas. Né? Apliquei lá os fatores, cheguei na calculadora, chega lá em 2.500 horas. Então, a outra colaboração que o Coco dá para a gente também é uma proposta de distribuição do trabalho. Né? Ele fala o seguinte, olha, a iniciação corresponde a 6% do todo. Né? Colocando aí o tema ágil na jogada, né? Projeto ágil tem iniciação. Alguém tem que gerar o Product Backlog, né? Alguém tem que gerar os Green Books lá da arquitetura, né? Então existe um trabalho de iniciação. O que eu percebo aqui no mundo ágil é elaboração e construção meio que se misturam, né? E aqui eu tenho, por exemplo, requisitos. Então, na iniciação, eu tenho 38% da iniciação correspondendo a requisito, ou 2,28% do total. A ágil também tem requisito. Né? Quando você está discutindo lá qual campo vai entrar num protótipo, isso é requisito. Quando você discute regras de negócio com meio num protótipo, isso é trabalho de requisito. Né? As pessoas acabam confundindo essa coisa de ágil com não ter trabalho de requisito. Tem, né? Mas isso é um parênteses. Então, o Cognitive aqui entrega, né, uma proposta de distribuição de atividades. Mais uma vez, sempre é melhor usar a sua. Se você não tem, é melhor do que nada você ter uma referência para você comparar com a sua. Então, você pega aquelas horas, aplica nessa tabela, você recebe ali já horas de GP, horas de ambiente de gerência de configuração, horas de requisitos, horas de projeto, e por aí vai. O Carlos aqui colocou, Carlos sempre com comentários relevantes, difícil acreditar que uma concorrência por preço, alguém da área comercial faça um estudo de verdade como esse. Veja, eu estou discutindo hoje sobre estimativas. Né? Se você tem um negócio e você entra usando o método, olha, o preço tem que ser até tanto, show de bola. Agora, eu gostaria, e gosto como executivo, de ter a seguinte informação. Qual é o meu risco considerando essa meta? Então, eu já tenho essa meta estabelecida, show. Agora, como executivo, eu deveria estar interessado no seguinte, qual é o meu risco? Eu tenho uma chance em 5, uma chance em 10, uma chance em 100.
disso dá lucro, disso dá prejuízo. Volta e meia, nós recebemos clientes nos procurando, não para preparar uma pré-venda, mas para tentar salvar uma pós-venda. O cara tem um contrato inviável e tá errado essas contagens, não pode estar certo. Não, cara, o problema não é o ponto de função, o problema é o teu preço. Né? Então, o assunto estimativas ele tem essa importância. Né? Aqui, quem depois quiser olhar lá no Prezi, tem um filminho que ilustra de forma gráfica essa tabela de números. Eu sou uma pessoa muito gráfica. Então, esse monte de tabela de números, para mim, é difícil de digerir. Então, quem quiser depois, tem um filminho ali que ilustra como que esses números têm uma representação mais visual. Né? Tem um gráfico e depois, se vocês tiverem interesse, se tiverem tempo, né? Aí vocês vão ter essa outra perspectiva desse tema. Né? Ao invés de olhar números, você olha esses gráficos, fica mais fácil de entender. E por fim, o Cocom fornece também no mesmo produto, né, no mesmo resultado, ele fornece estimativas de prazo. Né? Então, normalmente, quando a gente fala de prazo, as pessoas elas têm uma visão de que o esforço é uma constante. Não importa se eu reduzo o prazo pela metade, não importa se eu dobro o prazo, o esforço é o mesmo. Né? Isso desconsidera a lei de Brooks. Né? O que é a lei de Brooks? A lei de Brooks fala que acrescentar pessoal, né? Só um parênteses, o Carlos colocou, trabalhar com limite superior e inferior reduz o risco. Eu colocaria da seguinte forma, eu consigo informar qual é o risco. Então, por exemplo, o meu preço é de tantas horas por ponto de função. Só que esse preço corresponde a um risco de 20% de você não conseguir fazer. Ou seja, 1 em 5 vezes você vai perder. Né? Então, a ideia não é nem necessariamente reduzir o risco, mas você expressar o risco quando você for discutir com o executivo. Né? Então, a lei de Brooks, ela coloca que você acrescentar pessoal num projeto que está atrasado, faz o projeto atrasar mais ainda. Né? Então, essas tirinhas do Gilbert, eu acho fantásticas. Quanto tempo o seu projeto vai demorar sem incluir mais 2 pessoas. Né? 1 mês para treinar o sujeito, 1 mês para complexidade extra, lembra dos caminhos? E 1 mês para lidar com os dramas. Né? E depois disso tudo, vai ser tão útil quanto essa reunião que a gente está tendo aqui. Né? E essa coisa da lei de Brooks, ela não serve só para esse cenário de colocar a gente atrasada em projetos já atrasados. Né? Na verdade, o problema está na unidade, homem-mês. Né? Então, por exemplo, o cara que contratou 300 pessoas para um projeto de 300 homem-dia. Né? No final do dia está todo mundo demitido e o projeto está pronto, porque já gastou os 300 homem-dia. Né? Então, na verdade, essa lógica, né, de você ter o esforço como uma constante, ela é falsa. Se você tem um projeto de 3.000 homem-hora e um prazo de 4 meses, você está assumindo aí uma equipe média de em torno de 5 pessoas. Se você dobrar a quantidade de pessoas, não necessariamente vai reduzir o prazo pela metade. Né? Então, o que descreve melhor essa relação é essa curva que a gente tem aí. E, por outro lado, a gente tem a lei de Parkinson. Né? O que é a lei de Parkinson? A lei de Parkinson é o seguinte, olha, eu vou entregar, na melhor das hipóteses, eu vou entregar no prazo. Né? Eu dificilmente vou adiantar. Então, a lei de Parkinson fala o seguinte, que o trabalho se expande para encher o tempo disponível. Então, o que esse gráfico aqui está ilustrando é exatamente isso. Eu tenho um prazo ótimo. Menos que esse prazo, eu vou gastar mais por causa da lei de Brooks. Mais que esse prazo, eu vou gastar por causa da lei de Parkinson. Né? Então, como é que o Cocom nos ajuda nesse sentido? Ele fala, olha, se você reduzir o teu prazo em 15%, você leva uma multa de esforço de 14%. Ou seja, se eu tinha 3.000 homem-hora num projeto de 4 meses, para entregar em 2 meses e meio,
eu tenho que considerar um custo de 3.420 horas. E se eu quiser comprimir mais ainda, ao invés de eu trabalhar com 0,14, eu vou trabalhar com 0,43. Nesse desenho, vocês devem observar que tem duas linhas, né? Tem uma linha. Ficou claro o que é esse 1,14, o que é esse 1,43 nesse gráfico, senhores? O ruim dessa coisa de webinar é que a gente não vê o rosto das pessoas, aquele olhar de vazio, né, que às vezes se faz. O que isso aqui quer dizer? Obrigado, Jane. O que isso quer dizer? Eu tenho uma estimativa de 3.000 horas. Essa estimativa de 3.000 horas considera um prazo ótimo de 4 meses. O Kokomo fornece esses dois números. Fornece as 3.000 horas e fornece os 4 meses. Até aí tudo bem, senhores? Se eu quiser reduzir esse prazo em 15%, ou seja, ao invés de eu entregar isso em 4 meses, eu entregar isso em 2 meses e meio, se eu quiser comprimir esse cronograma, o meu planejamento não deve trabalhar mais com 3.000 horas. Ele deve trabalhar com 3.000 horas mais o ônus dessa compressão. Mais o ônus dessa compressão. Então, por exemplo, o ônus, quando eu comprimo 15%, é esse aqui do 1,14. E o ônus, quando eu comprimo 25%, é esse aqui do 43%. Clarificou, senhores? É possível que eu tenha errado alguma conta aqui, né? É possível que no slide aqui eu tenha errado alguma conta. Deixa eu ver aqui. Quatro vezes 0,85. Não, 3 meses e meio. Ó, 4,85. Seriam lá em torno de 3 meses e meio. 3,4 meses. Será que esse número... que não era 4 originalmente. Então é isso que esse número faz. Agora vocês devem estar notando que tem duas curvas, né? Tem uma curva pontilhada e uma curva cheia. Na versão anterior do Kokomo, tinha uma multa também para distensão de cronograma. Hoje, com o Kokomo atual, não tem essa multa, porque eu não vou planejar já considerando que o pessoal vai barrigar, né? Então, na versão atual do Kokomo não se aplica, né, essa coisa aqui do desperdício da síndrome de Contreras. E eu tenho, né, outros modelos que são até mais conservadores que o Kokomo. Por exemplo, o modelo lá proposto pelo Putnam, a multa aqui, eu fiz alguns ensaios, de 3 vezes, né? Quando é 25% e 1,92%, quando é 15%. Bem, essa apresentação, a gente não vai poder discutir sobre calibração, né, do modelo, porque não dá tempo, né, eu já até consumi o tempo todo, né. A ideia desse trabalho foi apresentar o seguinte: olha, mesmo que eu não use o Kokomo como um todo, tem vários elementos do Kokomo que me ajudam a fundamentar e a tomar uma série de decisões, né? Mesmo que eu não vá usar o Kokomo, as ideias por trás dele podem me ajudar a criar modelos mais sofisticados, melhores, que simplesmente multiplicar lá por ponto de função, né? Como eu comentei, o Kokomo é uma fórmula. Eu estou na minha agenda montar uma planilha, né, para planilha de treinamento, de exemplo, né, para utilizar o Kokomo, né. Eu não tenho isso pronto ainda, prometo
e assim tiver, eu vou disponibilizar isso lá no nosso site. E eu queria abrir o espaço para, se vocês tiverem alguma consideração, algum comentário, né, colocar na mesa, né? Enquanto isso, eu sempre esqueço dessa parte aqui. Pesquisa, né? Tem uma pesquisa aqui de avaliação, né? Eu vou deixar essa pesquisa aqui disponível. Bom. E aqui, enquanto vocês estão colocando as perguntas, vocês podem preencher essa avaliação. Rodrigo, Cadu, me perdoe se você já falou e não tenha prestado atenção. Você calibra o COCOMO com a base histórica? Exatamente. Eu tenho algumas fórmulas, né? E essas fórmulas pegam a avaliação que foi feita dos fatores de ajuste, né? Você pega a avaliação que você faz dos fatores de escala, o prazo realizado, o esforço realizado, e a partir desses feedback, você ajusta as constantes do modelo, né? Ricardo, está sendo gravado e a gente vai disponibilizar isso na nossa área de webinar, tá certo? Eu tinha a impressão que ia ficar apertado, mas eu achei importante discutir esses temas que a gente passou. A minha ideia é fazer outros webinars mais específicos e mais profundos. Por exemplo, simulação de Monte Carlo. Aí montar um webinar só sobre simulação de Monte Carlo, né? Falar sobre Delphi, fazer um webinar só sobre Delphi, né? Mas eu precisava ter uma panorâmica, né, para o pessoal ter essa visão geral de tudo, tá certo? Então eu respondi a quem tinha me perguntado ali sobre a questão da calibração. A calibração ela é feita exatamente a partir dos dados históricos. Uma frustração minha é que a gente fez poucos treinamentos de COCOMO. É um tema assim, como não tem uma hashtag, né? Como não tem que nem tem assim, roteiro do CISP, Snap, não tem uma hashtag associada, as pessoas acabam não se interessando tanto, mas é um negócio muito útil. Tá. Cadu, me ajuda a entender uma coisa. Como que eu faço pelo COCOMO a identificar como eu faço a melhoria da produtividade diretamente em minha organização? Ih, Thiago, não consegui entender o que você colocou aqui não, cara. Eu posso resumir o seguinte, né? Hoje eu tenho um modelo que é pegar ponto de função, multiplicar por 9, multiplicar por 10, multiplicar por 11, multiplicar por 4, né? Basicamente isso. O COCOMO ele me ajuda a ter uma visão mais ampla que considera outros fatores que não só essa produtividade. Ele considera fatores que afetam o seu esforço, tanto de maneira proporcional, quanto de maneira não linear, quanto de maneira exponencial. Então, o COCOMO te ajuda a ter uma visão mais, um modelo mais abrangente, mais completo, que busca capturar outros fatores, né, que não só que uma produtividade média captura. Então, Thiago, eu vejo que esse é um benefício que o COCOMO traz, né, considerar outros fatores. Outro benefício sem usar o modelo nenhum, sem usar a máquina, a calculadora dele, as faixas. Olha, neste momento do projeto, a incerteza está entre um ponto e outro. E no momento mais avançado, a incerteza está entre um ponto e outro. Ou seja, sem você precisar utilizar métodos como Delphi, utilizar opinião de especialista, você consegue otimistas e pessimistas, né? E com base nesse otimista e pessimista, derivar uma curva de probabilidade, né? Então, isso é outro ganho também muito grande que eu vejo
por parte do corpo, você ter a visão que uma coisa é atividade, outra coisa é tamanho, aquele quadro em que eu tenho a distribuição do trabalho de acordo com as disciplinas nas fases, né? É outra colaboração importante do corpo também. Enfim, esses pontos que eu citei são pontos que você consegue se beneficiar, mesmo que você não use o motor do corpo, né? Mesmo que você não use... eu vou trabalhar só com ponto de função. Você tem aquele fator ali de quanto que a confiabilidade impacta. Você tem lá o fator de quanto... Então, para te conseguir insights, ele também traz bastante informação, né? Aline, o curso, como a gente lançou alguns recentemente, e é um curso que não tem dado quórum, né? Eu acho que as pessoas, como não tem uma hashtag, não tem uma palavra-chave assim, associada, é um curso que não tem dado muito ibope, né? Então, a gente fez o webinar como um meio de atingir mais pessoas. A gente costuma atingir em torno de 100 pessoas nesse webinar. Está compatível, né? Tem 20 aqui, depois as pessoas que acessam via site. Para as pessoas, mesmo que não façam um curso, busquem se interar. Tem bastante material disponível até no próprio site da FAP que fala sobre isso. Né? Mas eu vou passar o teu feedback lá para a Thaís. De repente ela monta uma turma lá para ver se... Mais alguma consideração, senhores? Acho que uma coisa importante dessa conversa que a gente teve é que estimativa é uma coisa de probabilidade, né? Não é uma coisa de certeza. Eu vou pegar uma planilha dessas que eu tenho e vou... Depois vocês mandem. Como é que eu poderia fazer isso? Isso. Mandem um e-mail para esse endereço aqui, que eu vou mandar uma planilha que eu tenho, que faz essa coisa que eu usei na elaboração até desse material. Quem quiser, manda para esse e-mail que eu compartilho com vocês. Coisa simples, são fórmulas do Excel que você já tem essas curvas, você já consegue, com base no momento que você está do projeto, ter uma noção aí de probabilidade. Né? Ok, senhores, obrigado aí pela... Alguém mais quer preencher aqui essa avaliação? Eu vou deixar ela aberta, né, por enquanto. Agradecer a vocês por esse tempo aí que vocês dedicaram. Nosso próximo webinar vai ser sobre o Sizify, uma plataforma web para estimar, medir e gerenciar projetos de software, né? E a próxima turma que a gente tem marcada aí é dia 14 de junho, gestão de risco em projetos, de certa forma um assunto até afim a esse aqui que a gente está conversando. Tá certo? Pessoal, valeu, boa noite. Eu vou deixar aqui a sala ainda aberta para quem quiser preencher o formulário por mais um tempinho. Até mais.